estrutura pastoral da igreja. Muitas vezes ouvimos pastoral daqui, pastoral dali, e às vezes não entendemos qual que é o princípio da ação pastoral. Nós, na ação pastoral, podemos cair em várias situações, como ativismo, como relaxamento, como ignorar as pessoas, ignorar o próprio Deus, transformar numa ONG. Nós podemos ter várias situações, né? Então nós devemos partir da palavra de Deus. Em Mateus 28, 16, vai dizer: os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou. Então Jesus está indo para o céu. A mesma descrença também às vezes invade o nosso coração. Essas pessoas que ainda vendo Jesus não acreditavam. Nós também às vezes passamos por isso. E Jesus chega perto deles e diz: toda autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Porque agora ele está na glória. Ide. Então, um imperativo, ele está enviando. Então, ele é o enviado do Pai, ele nos envia. Portanto, e fazei todas as nações se tornem discípulos. Quer dizer, tornar as nações, quer dizer, tornar todas as pessoas. A índole católica nasce disso, né? Todo ser humano é chamado a viver na Igreja Católica, nessa unicidade católica, nessa união com o próprio Deus. Se tornem discípulos. Esse discípulo, seguidor de Jesus. E como? Batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Aqui é o batismo, mas toda a estrutura sacramental da igreja. E ensinando-as. Então, não é porque tem o sacramento, não é necessária a dimensão da palavra. Então, palavra e sacramento. E a observar tudo quanto vos ordenei. Então, não é alguma coisa, é tudo. E esse tudo, o próprio Jesus, em João 3,34, vai resumir: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Lavai os pés uns dos outros. Então, a ensinar a observar tudo o que vos ordenei, né? E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esta estrutura que nós ouvimos falar de Atria Munera, os três munos, os três serviços de Cristo, que é a sacerdote, profeta e rei. Então, a profecia, proclamar a palavra, ou a martiria, né, também, o sacerdócio, né, que é essa entrega que nós recebemos nos sacramentos, e por fim, o amor, né, o lavar os pés uns dos outros. O nosso problema é que muitas vezes nós não entendemos a unicidade disto em Cristo Jesus. Então, não são departamentos, é para nós, como fé, esperança e caridade, se divide para expressar aquilo que o amor é. O maior deles é o amor, conforme apresentar no final da 1 Coríntios 13. Esse ide a todo mundo, fazer discípulos, ensinando a observar, batizando e ensinando a observar, é um todo, não é por parte, departamentos. A ação pastoral é una. Tem essas dimensões para que nós, como seres humanos, que temos limitação e não entendemos, possamos aí entender. No caso de Atos dos Apóstolos, Atos 2:42, e antes também no próprio, porque ali é um resumo, né? Nós vemos que no Pentecostes tem a efusão do Espírito, Pedro vai à frente, né, dos apóstolos, e ele indo à frente, ele diz, tomando a palavra, né,
Sucederá que nos últimos dias, tá? A palavra de Joel, homem de Israel, ouvi estas palavras. Então, ele prega. Então, esse ensinar é fundamental. Então, a estrutura do Pentecostes, a graça age dessa maneira. Primeiro, pela pregação, tá? A pregação suscita o arrependimento. E, ouvindo isso, as pessoas dizem, o que devemos fazer? Né? Em Atos 2,37. Arrependei-vos e cada um seja batizado no nome de Jesus Cristo. Então, o batismo é fundamental. E o que vai acontecer com aqueles que são batizados? Atos 2,42. Eles mostravam-se assíduos no ensinamento dos apóstolos, na palavra, na comunhão fraterna, que é o amor, e a fração do pão e as orações, que é a dimensão sacramental. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios. Todos tinham abraçado a fé, reuniam-se e punham tudo em comum. Então, essa koinonia é a expressão do resultado de Pentecostes. Então, a graça nos vem pela pregação da palavra, que suscita a abertura, a adesão à fé, faz com que nós possamos receber a graça, ser transformado para tornar tudo em comum, para que a nossa vida seja muno, seja serviço para o outro, né? E isso dá a visão daquilo que a Igreja Católica é na sua ação pastoral, porque a pastoral é a ação da Igreja, mesmo que eu haja pessoalmente, sou eu que estou agindo, sou eu que estou atuando, mas é sempre em igreja que fazemos isto. O problema é o quê? Então, nós podemos ter problemas nessa visão da pastoral. Primeiro problema, compartimentalizar essas ações. Ver como se fosse departamentos. Não, eu sou da dimensão da palavra, então aquele que é do sacerdócio, do serviço da liturgia e da caridade, não. Eu sou especialista na palavra. Isto não existe. Nós no batismo, nós somos consagrados, e isso quando vai se ungir na unção pós-batismal, com o óleo do crisma, simbolizando que aquela pessoa, ela não está sendo crismada, mas que o batismo já a torna sacerdote, profeta e rei. Então, configurados a Cristo, sacerdote, profeta e rei. Então, não tem escolha, não, eu quero ser da dimensão sacerdotal, eu quero ser da dimensão da palavra. Não existe isso. E se não existe isso na dimensão pessoal, também não existe isso na dimensão eclesial. Isso não quer dizer que não haja a triamúnera, os três mundos. Mas eles são intercomunicantes e um está presente dentro do outro. A divisão, prestemos atenção nisso, ela é pedagógica. Ela é pedagógica para que nós, como seres humanos, como nas virtudes teologais não entendemos fé, esperança e caridade, que no fim tudo se resume ao amor, mas precisamos dessa distinção, porque nós somos fracos, na mesma coisa a dimensão pastoral. Se nós temos uma visão de igreja, de paróquia, de comunidade, seja lá do que for, é só da dimensão da palavra, nós corremos o risco de transformar a igreja numa escolinha. Então, é formação, é informação, é o tempo todo, o tempo todo. Então, isso daí é perigoso quando centralizamos nisto, né? Vira uma verdadeira verborragia, vira um verdadeiro racionalismo. Então, vira um processo em que a pessoa é intelectualmente formada, mas o coração não se forma. Se nós reduzimos a pastoral à dimensão da liturgia, nós caímos no que se chama sacramentalismo ou liturgicismo. Quer dizer, a igreja se reduz a atos, a símbolos e toda essa dimensão celebrativa. Então não está certo isso. Aí vira algo somente de fornecimento sacramental. E isso está errado também, essa é uma visão errônea de igreja.
Se nós nos fechamos à dimensão caritativa, e aí não teremos a graça, né? Porque a graça nos vem pela ação de Deus na nossa vida, que nos vem pela palavra e nos vem pela dimensão sacramental, então nos vem pela dimensão do munus da palavra e do munus da liturgia. O que acontece? Nós viramos uma ONG. Não que haja mal em ser ONG, mas nós somos igreja. Então há uma identidade na ação caritativa da igreja. Então é aquela história do copo d'água, se dá um copo d'água porque sois de Cristo. Então esse copo d'água ele tem que estar imerso na graça. Então se nós fazemos isso, vira algo somente de ação, de ação, de ação, de ação. E isso está errado, né? A igreja é, na sua ação pastoral, esse corpo. Se nós ficamos somente, mas basta a fé, né? A fé sem obras é morta, aí já vai dizer a carta de Tiago. E em Gálatas 5, 6, pois em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas a fé que agindo pela caridade. Então, a fé agindo pela caridade se torna uma norma pastoral, né? Discípulos missionários. Então, nós temos que ser discípulos, ser formados pela palavra, sermos imersos no mistério pascal pela liturgia, para aí verdadeiramente sair de si e se doar aos outros, né? Então, não dá também para ter uma igreja só da palavra e da liturgia, sem ação caritativa. Então, porque aí nós viramos algo somente vertical, né? E o Senhor vai falar que assim conhecereis que sois meus discípulos, se verdadeiramente amar-vos uns aos outros. Em João 13 está isso. Quer dizer, a nossa identidade vem do amor. Ninguém consegue amar por si mesmo. Então nós precisamos da graça de Deus para amar. Porque nós somos, como está em João 6, a carne de nada serve. Então nós confiarmos no nosso amor, Jeremias 17,5, maldito homem confia no outro homem. E o primeiro homem que nós não podemos confiar somos em nós mesmos. Então nós precisamos da palavra para formar as nossas decisões, confirmados e imersos na graça pela dimensão da liturgia, para aí sim nós podermos agir na caridade. Então não dá para ter duas, vamos optar por duas, não. Só liturgia e caridade está certo. Sem formação interior, a pessoa não sabe nem porque ela está fazendo o que está fazendo. Ou nem entende, nem toma as decisões corretas para poder fazer. Vamos ter uma da liturgia porque na liturgia já tem a palavra. Não, é necessário formar discípulos. A formação de discípulos é necessária. Então a liturgia, ela tem uma dimensão catequética, como diz o Concílio Vaticano II, na Sagração do Concílio, porém não é lugar na liturgia de ficar formando discípulos. Então deve ter outros momentos para isto. Então não dá para ter uma estrutura pastoral de liturgia e ação caritativa. Vamos ter uma dimensão de palavra e ação caritativa. Não dá também. Por quê? Porque a dimensão da graça passa pelo sacramento, segundo a Igreja Católica. Então nós precisamos do auxílio de Deus. Então pensar, não, vou formar meus motivos pela palavra e já vou poder agir. Sem a graça não podemos. Efésios 2:8. É por graça que vós sois salvos, né? E é por graça também que nós podemos agir pastoralmente. Então ninguém pode agir sem a graça de Deus. Então é necessário a triamúnera, os três mundos interligados. Outra dimensão que nós devemos ver também. Não quer dizer que nós estamos na dimensão da palavra, então é exclusiva. Não, na palavra também está a liturgia e também está o amor. O que adianta formar discípulos sem amor? Não tem nem cabimento algo assim. Então, mesmo estando na dimensão do serviço da palavra, há uma dimensão litúrgica ali e há uma dimensão também do amor ali. Se estamos na liturgia, não precisa nem falar, né?
toda a dimensão de proclamação da palavra, de homilia e de canto, existe ali uma dimensão da palavra, né? E, obviamente, a ação caritativa tem que acontecer em celebração. Então, há muita reclamação, as nossas celebrações são frias porque não tem dimensão caritativa, não tem dimensão de acolhida, não somente a pastoral da acolhida, mas cada cristão deve ser acolhedor, deve viver a palavra, deve viver o amor, também em celebração eucarística, também em celebração de sacramento. No amor, sempre vai ter uma palavra de educar, de formar, de conduzir a pessoa, né? E sempre vai ter um aspecto orante ali. Mesmo se é um Deus te abençoe, se é Deus te ama, se é você está em Deus, não interessa. Existe uma dimensão também do sacerdotal ali. Mas, são intercomunicantes, mas existe essa divisão e ela é pedagógica e precisamos dela. Quando nós pensamos em realidade pastoral, então as pastorais que são mais especificamente da palavra, são as pastorais da ação catequética. Então, as preparações para o batismo, a preparação que está lá no Código de Direito Canônico, que é necessário receber uma preparação para receber o sacramento, então é a dimensão da palavra. Então, a preparação para a Eucaristia, a catequese para a Eucaristia, catequese para o sacramento da confirmação, catequese de noivos, toda essa dimensão de preparação está ali na palavra, na dimensão da palavra. Todo anúncio, toda pregação, toda a dimensão, por exemplo, retiro consegue trabalhar e deve trabalhar as três dimensões, né? Se temos as pregações num retiro, a dimensão da palavra. Obviamente, temos os momentos orantes da liturgia, ou fora dela, é a dimensão da liturgia. E, obviamente, a convivência na mesa, por exemplo, a convivência no relacionamento entre pessoas ali, tem que acontecer a dimensão do serviço, do amor, né? Então, um retiro, por exemplo, tem essas três dimensões. A dimensão da liturgia, então, pastoral, os ministros da distribuição da Sagrada Eucaristia, coroinhas, acólitos, marianinhas, leitores, os ministérios de música, corais, seja lá o que for, nesse pastoral da acolhida. Então, ali é toda a dimensão da liturgia, que obviamente, como falamos, se integra com as outras, mas ali ao serviço da graça de Deus que acontece na dimensão sacramental. No serviço da caridade, do amor ao próximo por amor a Deus, que é a definição de caridade, então estão todas as pastorais de ação social, então pastoral da menor, pastoral da criança, ao dízimo, né, que existe para realmente sustentar a comunidade e dar ajuda aos pobres, os movimentos todos que são de auxílio aos pobres, como as conferências vicentinas e por aí vai. Então, todos esses serviços, né, ou algum outro serviço específico, pastoral do turismo, pastoral nômade, tudo que vai ao encontro dessas pessoas para trabalhar essa caridade e esse amor, né? Então, essa unicidade pastoral. Então, se nós estamos pensando num governo dentro de uma paróquia, num governo, num planejamento, num pensar pastoral, tem que estar integrado tudo isso, e aí as nossas opções, como que a gente vai ver? Eu olho a Triamundra, eu olho esse corpo todo, aonde estão as lacunas? Então, não é que também eu vou abandonar o que funciona para... Não, eu vou tentar manter sempre, mas eu vou ver as lacunas para poder suprir. Eu vou ver as lacunas para ir ao encontro. E verdadeiramente aí promover uma restauração do ser humano por inteiro. E aconteceu o que está em Atos 2, né?
A graça, ela pressupõe a natureza, então ela precisa ser trabalhada pela palavra, para suscitar na liberdade o que nós devemos fazer, que é a fala, imersos na graça, sem mim nada podeis fazer, conforme João 15, e aí sim amar. Isso quer dizer que nós vamos trabalhar estancamento? Não. Então, já que a pessoa, vamos dizer, um adulto que vem para procurar a catequese de adultos para começar a se introduzir na vida de igreja, ele já vai experimentando o munus da liturgia e tem que experimentar esse amor e já vai procurando servir na própria vida. Então, também agente de pastoral ou católico não é só dentro de igreja que ele deve agir. Nessa perspectiva da triamúnera, ele deve ser profeta na medida em que ele fala ao seu irmão, na medida em que ele aconselha. Se ele encontra alguém na feira e dá um conselho com aquela pessoa que está sofrendo, ele está exercendo o munus da palavra. Se ele dá um testemunho, ele fala aquilo que é o correto, que é o ético, sem vínculo muitas vezes a Deus. Então, algo que está errado na empresa que ele trabalha, ele fala, isso é eticamente errado, ele já está exercendo esse munus da palavra. E se ele faz verdadeiramente aquilo que é ético, ele está vivendo o munus de um amor verdadeiro. Então, se há novena numa casa, se há uma oração comum em família, já há essa postura de estar perante Deus e de acolhimento e de adesão, acolhimento da graça e adesão à fé, já há esse exercício da dimensão litúrgica. Então, desde a nossa prática em casa do varrer o chão, conforme está em Lucas 15, quer dizer, se usava a vassoura ali, então esse usar a vassoura, o copo d'água, já é exercício do munus da caridade. Senão nós pensamos pastoral é só ação dentro de um prédio chamado igreja. Não. A ação pastoral é sempre e a todo momento. E por isso que é difícil, e por isso que precisamos dessa estrutura toda para que nós, formados como discípulos aos pés do Senhor, como Maria em Lucas 10, possamos ter o único necessário à nossa frente, não nos perder como Marta ali e admoestada por Jesus por causa disso, ter o único necessário à frente e aí sim estar a serviço das pessoas, né? Então, essa vivência pastoral, ela não é somente nas ações pastorais, ela é na vivência do cristão no seu dia a dia. O cristão deve ser pastor, né? Como Jesus em Lucas 10 diz, eu sou o bom pastor, e nós todos, assim como em Lucas 10 vai estar lá, quem vos ouve a mim ouve, quer dizer, nós somos o rosto de Cristo, então nós devemos ser este bom pastor, sem opção de munus, com essa visão do serviço como uno, nessa tripartição, como pedagógica, mas nós devemos ser pastores a todo momento. Então, o pai, ele é pastor dos seus filhos, mas também é pastor lá no seu emprego, ele é pastor na medida que ele cuida das pessoas, e assim a mãe, assim são os filhos, assim em qualquer dimensão que nós estejamos, nós devemos viver essa triamúnera. Nós devemos ser verdadeiramente sempre aprendizados, sempre no aprendizado, sempre discípulos aos pés do Mestre, sempre em comunhão em oração. A oração é o respiro do cristão. Como vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório, quem reza se salva, quem não reza se condena. É fundamental isso. E sempre, qual é o meu agir? Como eu estou agindo? A minha ação expressa verdadeiramente, a ação caritativa expressa aquilo que é a fé? Ou eu estou fazendo por algum interesse, como aparecer, como está em Mateus 6? E esse aparecer, de novo, não só a nível de igreja, mas a nível também da nossa família, do nosso relacionamento. Então, peçamos a Deus que nós tenhamos uma visão dessa unicidade pastoral,
para que tenhamos visão também das falhas, visão das lacunas, para fazer o quê? Para suprir tudo isso. Então, que o Senhor nos ilumine e possa fazer com que sejamos conscientes de que, agindo pastoralmente, estamos agindo eclesialmente, estamos unidos ao corpo de Cristo e somos e temos que ser rosto dele no mundo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.